Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, 1 a 0, gol do Estevão, numa linda jogada do Dudu. Dudu que foi pedido da torcida, a torcida gritou o nome dele no segundo tempo, ele entrou, jogou muito, chutou de fora da área, o goleiro espalmou, o goleiro do Grêmio tirou tudo. Era para ser um amasso, pessoal. Um resultado de 1 a 0 hoje foi totalmente enganador. Era para ser no mínimo uns 4, 5 para o Palmeiras. O Grêmio só entrou em campo para se defender. Foi um amasso do Palmeiras. Qualquer resultado que não fosse a vitória seria totalmente injusto. Antes de soltar o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate, para o pós-jogo. E daqui a pouco nós estaremos de volta. E aí, porcada? De verdade, sabe por que eu tô rindo, mano? Coisa linda, né, mano? Ver o Reinaldo, mano, o Reinaldo, puta que pariu, cara. Como o Estevão é monstro, mano. Como o Estevão é monstro, mano. Cê é louco, mano. O Reinaldo deve estar odiando o moleque, mano. Ai, caraca, mano. É impressionante, mano. Impressionante o que o Estevão joga de bola. É um negócio assustador, mano. Assustador. Assustador, né? Agora, mais impressionante ainda é o Felipe Anderson ainda jogar. Mais impressionante ainda é o Caio Paulista jogar, né? Caio Paulista foi substituído pelo lateral direito. Pelo lateral direito. Então, a gente não tá errado, mano. A gente não tá errado. Os caras tiraram o cara que joga na lateral esquerda, porque não é lateral esquerdo. Mas o cara tirou o lateral esquerdo, que não é lateral esquerdo, mas que joga pela esquerda, para colocar o lateral direito. Ou seja, nós não estamos errados, né? Aí saiu o Felipe Anderson, vaiado pra caralho. Aí entra o Dudu, jogando pelo lado que não é o lado que ele gosta de jogar, que é o lado que ele joga, que é o lado que ele tem mais confiança, etc, 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 etc. E quem faz a jogada que resulta no gol do gênio, né? Do menino acima do normal, que é o Estevão, o Dudu. Então, a torcida do Palmeiras, uma grande parte da torcida do Palmeiras não tá errada, Abel. Não tá errada, Abel. Você tem que se render ao torcedor, Abel. Se rende ao torcedor, Abel. Se rende, que o torcedor não tá errado, mano. Segundo tempo, absurdo. Segundo tempo foi um massacre. Mas, não querendo ser chato, né? Nessa sexta-feira, não vamos esquecer que o time que a gente massacrou no segundo tempo tá brigando para não cair, né? E provavelmente, bom, não sei, mas tá brigando para não cair. Tá brigando para não cair, certo? E como o time que nós jogamos na segunda-feira, a gente podia ter afundado também. Mas tá bom, tá bom. Mas hoje é sexta ainda, nós não esquecemos tanto de segunda, não. Mas nós não estamos tão errados. Não estamos tão errados. Os porcos é louco. Bom fim de semana, caraca! Nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Claro que o Botafogo entra, né, nessa rodada ainda a campo, né, joga com a equipe do Cuiabá, mas o torcedor do Palmeiras sabia que hoje era um jogo fundamental para as pretensões de títulos do time nesse Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, se não somasse pontos contra o Grêmio, e aí sim, né, se o Botafogo somasse seus pontos contra o Cuiabá, a diferença ia ficar muito grande, né, 8 pontos restando 5 rodadas. Não é o que vai acontecer, porque o Palmeiras venceu o jogo. Aliás, foi avassalador contra a equipe do Grêmio. Mais de 30 finalizações no gol gremista, né, com mais de 15 finalizações no alvo. O goleiro Marquezinho foi o jogador mais exigido, fez grandes defesas, salvou a equipe do Grêmio de sofrer até um placar maior. E claro, teve nos pés do garoto Estevão a sua grande estrela, né, o jogador que
bagunçou pelo lado direito, foi para cima do Reinaldo, fez o gol, aliás, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Estevão, e enfim, né, deixou o Palmeiras numa situação um pouco melhor nesse Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. Do outro lado, um Grêmio muito apático, jogando aqui no Allianz Parque. Como eu falei, se o Palmeiras teve mais de 30 finalizações, teve apenas 6. O técnico Renato manteve o time que jogou contra a equipe do Botafogo, mas não conseguiu produzir a ponto de ameaçar o gol da equipe do Palmeiras. Eu estou aqui na sala de entrevistas coletivas esperando as explicações, inclusive do técnico Renato. O Grêmio nessa rodada não entra na zona do rebaixamento, mas pode ver, por exemplo, para o Z4 cair bastante para 2 pontos. Então, agora o Grêmio volta a ligar o sinal de alerta, né, nessa excursão fora de casa, jogou 2 partidas fora contra Fluminense e agora Palmeiras, somou apenas 1 ponto e volta a se preocupar com a parte de baixo da tabela. Torcedor gremista imaginando que talvez 1 ponto aqui ou até 3 pontos o Grêmio pudesse brigar por algo mais nesse Campeonato Brasileiro. Mas o fato é esse, o Palmeiras venceu, volta a ter a confiança do seu torcedor depois da derrota para o Corinthians, começa a fazer mais cálculos em relação ao título do Campeonato Brasileiro e o Grêmio, por outro lado, liga novamente sinal de alerta nessa briga contra o rebaixamento. Daqui a pouquinho o técnico Renato por aqui e também o Abel Ferreira para dar todas as explicações e falar sobre esse jogo aqui no Allianz Parque, Palmeiras 1, Grêmio 0, Edu. Tá bom, Berton, a prioridade é sua, qualquer novidade é só chamar, mas veremos a promessa de uma coletiva quente com o Renato Portaluppi. O Grêmio apenas 5 pontos da zona do rebaixamento, mas já com a rodada 33 concluída, né? Vamos dar uma olhada na classificação para a gente visualizar o que aconteceu depois desses 2 jogos na sexta-feira, a vitória do Inter sobre o Fluminense e do Palmeiras sobre o Grêmio. Então, Botafogo 67, Palmeiras 64 pontos com 1 jogo a mais. O Fortaleza 60 pontos, o Internacional foi a 59, assume a 4ª posição. O Flamengo, que esse final de semana pensa em Copa do Brasil, decisão contra o Atlético Mineiro, tem 58, São Paulo 54, Bahia 46, Cruzeiro 44, Vasco 43 e o Galo 41 pontos. O Galo é quem tem menos jogos, né? Assim, falta o jogo com o Atlético Paranaense também com 31. O Grêmio tem 39, é o 10º. É aí que eu estava falando, são 5 pontos apenas de vantagem em relação ao Atlético Paranaense, que abre a zona do rebaixamento. O Vitória tem 38, Corinthians também, esses 2 times se enfrentam na rodada. Fluminense 37, também correndo risco ao lado do Criciúma. O Bragantino tem 35. Na zona do rebaixamento, o 34 pontos o Furacão, como eu disse, 31 jogos. O Juventude também 34, Cuiabá 28, o Atlético Goianiense 25 pontos. O André, falando do lado do Grêmio, você acha que o Renato demorou um pouco para mexer? Porque a gente conversava vendo o jogo, falava, tá evidente esse massacre do Palmeiras, vai sair o gol já. E ele só faz as mudanças depois que o gol sai, né? Exato. Há jogos de futebol em que um time se impõe, né? E ele arrasta o adversário para trás, empurra, amassa, como se diz atualmente. E isso acaba acontecendo pela simples superioridade e pelo nível de intensidade que essa equipe que está atacando consegue colocar no jogo. Na maioria das vezes, a gente consegue ver, quando existe essa diferença técnica, essa imposição, quando a gente vê em campo times de níveis muito díspares, né? Times de níveis muito diferentes. O Grêmio tem qualidade, equipe, jogadores, força coletiva para não se permitir ser tão acossado como foi pelo Palmeiras hoje, como, por exemplo, aconteceu no primeiro tempo. É lógico, um jogo de futebol, ele não tem um time só. Então, para tudo que uma equipe consegue fazer, tem algo que a outra ou não consegue ou permite, as coisas estão todas entrelaçadas, né, em termos de atuação. O Grêmio colaborou, o Grêmio facilitou, o Grêmio é cúmplice daquilo que o Palmeiras fez com ele Grêmio, especialmente durante esses 20 e poucos minutos no segundo tempo, período no qual saiu o gol decisivo. O Renato provavelmente entendeu que o primeiro tempo lhe deu a imagem que ele gostaria, talvez ele pensasse que seria possível manter essa dinâmica ao longo do segundo tempo, mas o chamado massacre, palavra que você usou aqui corretamente, as pessoas que viram o jogo certamente concordam também, começou muito cedo e o Grêmio poderia ter feito algo. Às vezes uma equipe se deixa envolver e quando vai tentar se mexer,
é tarde demais. Aconteceu isso com o Grêmio hoje, eram 2 substituições preparadas pelo Renato antes do gol sair. Na hora que o gol sai, ele acrescenta uma, tenta tornar o Grêmio uma equipe mais ofensiva. Isso é muito próprio, essa mudança assim, brusca. Assim, o Grêmio está segurando o jogo, tentando fazer o tempo passar, meio que especulando fora de casa, contente com o 0-0. De uma hora para outra se transforma numa equipe franca, vamos jogar, né? É porque está perdendo. Talvez nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Como se diz, o Grêmio pudesse ter tentado algo mais, como fez no primeiro tempo, quando criou até algumas oportunidades e levou perigo ao gol do Palmeiras. A gente já vai para as entrevistas coletivas do Renato, do Abel Ferreira, a saída dos jogadores, a gente vai voltar para o Allianz Parque, mas eu queria que você comentasse as decisões do Abel Ferreira, porque ao longo desse período, desde 2020, o técnico português, quando ele vê que a coisa não está tão bem, ele faz mudanças pontuais. E ele muda para esse jogo. Ele, por exemplo, ele saca o Flaco, vai com o Rony no ataque. Tira o Richard Rios, volta com o Maurício jogando ao lado do Veiga. Foram boas opções, na sua opinião, do Abel? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Grêmio. Gol do Estevão. O Estevão jogou muito, principalmente o segundo tempo. As mexidas. Esse time aí do segundo tempo, pessoal, se eu sou Abel Ferreira, era esse time que ficava em campo. Próximo jogo contra o Bahia é esse time aí, ó. É Estevão de um lado, Dudu do outro, Rafael Veiga e o Flaco Lopes. É esse time aí, pessoal. Estevão, Dudu, Flaco Lopes e Rafael Veiga. Foi um amasso o segundo tempo. Era para ser uns 4, 5 tranquilo. Tantas chances que o Palmeiras criou. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.